Oi, gente, tudo bom? Hoje é quinta-feira, não é? Vai começar aí o feriado da Páscoa e eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre Jesus Cristo numa visão que talvez nem todos conheçam. A data de hoje mesmo, a quinta-feira da Semana Santa, é, ao meu ver, uma data mais importante até do que o próprio domingo. A quinta-feira é o dia em que Jesus Cristo reuniu os apóstolos e ocorreu a Santa Ceia, não é? O pão e o vinho, o ritual ou rito do pão e do vinho, que é de uma extrema beleza e conexão com a espiritualidade. Pois foi naquele momento, durante o rito do pão e do vinho, não é? Naquela ceia, na verdade, que Jesus Cristo, por exemplo, ensinou o Pai Nosso, proferiu o Pai Nosso a todos nós, essa oração que sintetiza toda a sua missão, tudo que ele veio nos ensinar, para que possamos nos conectar com o nosso Deus, não é? O nosso Cristo interno. Na verdade, Jesus Cristo veio justamente realizar, durante toda a sua missão, executada entre 3 e 4 anos aproximadamente, não é? Ele veio justamente realizar isso, propor uma forma de conexão de cada um de nós com o nosso lado divino. Todos nós temos os dois aspectos, o ego humano e o eu divino. O grande papel do Mestre Jesus foi nos ensinar como fazer o nosso eu divino se manifestar através do nosso ego humano. Mas a maioria das pessoas nem imagina que o papel maior dele era esse. Por quê? Porque, infelizmente, a religião ela distorceu, ela deturpou o verdadeiro sentido, o maior sentido daquilo que Jesus Cristo veio fazer na sua encarnação há aproximadamente 2000 anos atrás, como o grande avatar, né, que ele foi. Avatar, para quem não conhece, é um termo do Oriente que representa um grande ser iluminado que reencarna com a missão de alavancar a evolução humana. E é isso que foi Jesus Cristo. Ele não foi o único, houveram outros antes dele, não será o último também, né? Haverão outros daqui para diante, mas ele veio com esse grande papel e na nossa época presente, no nosso momento, é ele que representa, como eu disse, sintetiza a sabedoria universal e fez maravilhosamente bem a sua missão, né? Cumpriu maravilhosamente bem a sua missão. Como eu disse, não foi esse conhecimento que chegou até nós. Por quê? Porque a religião ela tinha outros interesses. O sentido da religião era muito mais manter o controle, o domínio. Vamos lembrar, né, que os primeiros papas foram imperadores e traziam todo o legado do Império Romano. A ideia era realmente monopolizar o mundo com a ideologia do cristianismo, antes perseguida, né? O cristianismo foi perseguido nos primeiros séculos por Roma, inclusive, né? Especialmente por Roma, e depois, com a queda do Império Romano, ele ressurge, na verdade, né, como uma igreja romana, que a partir daí começa não só aceita, mas impõe o cristianismo a seu modo, infelizmente, não é? Liquidando, aniquilando violentamente com as outras religiões e com as práticas chamadas práticas pagãs daquele tempo. E assim foi durante toda a Idade Média, não é? Sabemos o quanto de sofrimento, o quanto de perseguição isso causou a muitos povos, né? Como eu disse, por séculos a fio. Mas o que é importante é que, para que a religião mantenha o controle de massa, ela acabou agindo de modo a pegar a vida de Jesus e as suas palavras, os seus ensinamentos, e transmitir de modo moralista. Então, o que temos hoje aí, que conhecemos, nascemos desde criança e ouvimos sobre Jesus Cristo, infelizmente, a maior parte vem de uma visão deturpada e moralista. Jesus não veio dizer para você como você deve se comportar para ganhar o céu. Ele não veio dizer para você, né, que você tem que ser bom. Ele veio ensinar a você a se libertar do ego inferior, do lado inferior da personalidade e viver através do eu divino. Sim, do sentimento de amor, né, com fraternidade, com humanidade, mas não por uma obrigação moral. Ser bom não é uma obrigação moral para Jesus Cristo. Ser bom é um reflexo natural da ética de quem vive num grau de consciência superior, não é? E eu, desde criança, gente, eu busquei esse conhecimento. Para quem me pergunta sempre, mas né, onde você foi buscar todas essas informações? Olha, eu preciso de tempo para contar para vocês tudo que eu
descobri. Eu, desde criança, questionava o que eu ouvia falar, o que eu via sobre Jesus. Eu via que tinha alguma coisa que não batia com aquilo que eu sentia em meu coração como sendo o grande sentido da vida de um avatar. E busquei e achei na época, lembro-me, na Ordem Rosa Cruz, os primeiros livros que falavam sobre a vida mística de Jesus, o lado oculto da vida de Jesus Cristo que ninguém contava. Falei, gente, olha aqui, achei, alguma coisa existe sobre isso. E fui buscando, Depois, com o tempo, fui localizando outros livros, a Teosofia fala sobre Jesus Cristo, e de lá para cá muitas obras foram editadas, como a Operação Cavalo de Troia, Harpas Eternas e tantos outros livros que foram elucidando sobre a vida de Jesus. Além dos evangelhos apócrifos, que são evangelhos descobertos desde a década de 50 aproximadamente para cá, quando esses evangelhos trouxeram à tona a verdade sobre os essênios, sobre Jesus, sobre Maria, sobre a vida dos apóstolos e textos que não foram manipulados, porque ficaram guardados por séculos e séculos e séculos. Textos que foram guardados pelos essênios no primeiro século do nosso tempo e foram por isso mesmo preservados. Todo esse conhecimento, aliado ao estudo da espiritualidade, como eu sempre busquei, da metafísica, da filosofia, me fez compreender Jesus Cristo de um modo pleno, me fez compreender e aí sim admirar esse ser, esse cara que é um irmão mais velho nosso, é um mega professor, é um cara que tem não só uma imensa luz, mas ele foi alguém que nos ensinou como evoluirmos e sermos Cristos também. Muita gente não entende ainda esse conceito, mas Cristo é um grau de evolução, um grau de perfeição ao qual todos nós chegaremos um dia. E ele veio para dizer, olha, o caminho é esse, percorra esse caminho para você despertar o seu Cristo interno, para que você seja pleno também. Agora, é importante para isso ter coragem de quebrar velhos conceitos e preconceitos, paradigmas, verdades absolutas, dogmas que a religião impôs e estabeleceu a todos. É importante abrir o coração para conhecer verdadeiramente Jesus Cristo. E aí sim, amá-lo porque você admira, porque você conhece. Eu sempre digo, como é que você vai amar verdadeiramente alguém se você não tem a chance de conhecer com profundidade? O Jesus Cristo que as pessoas normalmente dizem que amam é o Jesus chamado de Salvador. Nós vamos falar sobre isso no outro dia, no outro vídeo, Essa ideia do Jesus que salva, do Jesus que é um herói para o mundo todo, na verdade acomodou muita gente, na verdade nunca foi o papel dele. Eu sempre lembro que Jesus Cristo dizia, olha aí, tua fé te curou, ele te dava poder, ele te dava responsabilidade sobre sua própria cura. Isso foi para todos nós que ele disse ao dizer para alguém naquela época e termos esse registro. Quando ele dizia, vocês podem realizar coisas igual a mim e coisas ainda maiores, você não acredita no que ele falou? São palavras dele, não é verdade? Porque ele sabe que a evolução não termina. Podemos realizar coisas maiores do que ele fez, porque ele mesmo evoluiu, Ele já, hoje em dia, 2000 anos depois, ele no plano espiritual é um ser de evolução ainda maior do que ele já foi um dia. E ele sabe que nós também vamos evoluir e superar o nível que ele tinha na época. Quer dizer, na verdade isso não importa, não é uma questão de competição de forma nenhuma, mas é uma questão de compreender. Podemos realizar o que ele fez, pois somos Cristos também, Somos Cristos, é só aprendermos a despertar esse Cristo interno. E isso, gente, compreendendo os estudos, as parábolas, o Sermão da Montanha, compreendendo principalmente essa semana da Páscoa com profundidade filosófica, metafísica, espiritualista, você consegue compreender a grande mensagem de Jesus Cristo, como alcançar a nossa evolução de modo mais acelerado e alcançarmos o despertar do nosso Cristo interno. Então veja só a beleza desse simbolismo. Vou tentar resumir um pouquinho aqui essa ideia da Santa Ceia para que vocês sintam isso também. O que representa o pão? O pão representa não apenas o corpo ou a manifestação física de Jesus. É muito mais do que isso. Não é apenas a palavra dele, não, como a religião coloca. O corpo, na realidade, representa o nosso lado ego. E quando o nosso lado ego é embebido pelo vinho,
que é o Espírito, que é a essência, que é o nosso lado divino e crístico. Ou seja, em outras palavras, quando o Cristo de cada um de nós, ele envolve a nossa condição humana, nós alcançamos o ideal de todo ser humano. Sermos egos humanos, porém embebidos, iluminados pelo nosso Deus, o nosso Cristo interno, o nosso eu superior. Bacana, né? Quando você vai compreendendo a verdade metafísica contida em cada simbolismo, em cada passagem, é algo revelador. Aqui o tempo não permite ser tão profundo. Eu quero convidar vocês a um evento que vai acontecer amanhã no Espaço Entre Vidas. Eu, Marcelo Cotrim, estarei desenvolvendo o workshop das 3 da tarde até as 7 da noite, falando justamente sobre Jesus Cristo e a Páscoa, numa visão metafísica, né, onde eu quero apresentar de modo simples, né, tudo que eu estudei, tudo que eu consegui conhecer a respeito de Jesus Cristo e vivenciar. Eu vou apresentar através de 13 momentos, que são 13 iniciações, que vão desde a quinta-feira até a chamada ressurreição. E essas 13 iniciações, elas representam, na realidade, 13 momentos de evolução, de superação, que nós podemos aplicar em nossas vidas, trazendo prosperidade às nossas vidas. Então, quem quiser conhecer mais sobre esse verdadeiro Jesus Cristo, e amanhã, ao final, inclusive, nós faremos um ritual, uma celebração do pão e do vinho, com toda a compreensão que vocês irão adquirir, além do que eu ensinei hoje aqui, também no workshop, ok? Então, quero convidar amanhã no Espaço Entre Vidas. Quem tiver interesse em participar, entra no site, lá tem o telefone do espaço, tem, né, você pode se inscrever lá mesmo, no workshop, no site entrevidas.com.br, entrevidas.com.br, tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Se curtiram, dê o seu like aqui, é sempre importante para mim, faça seus comentários aqui, sugestões. E quero dizer que os vídeos aqui no canal Marcelo Cotrim no YouTube são lançados 3 por semana, terças, quintas e domingos, ok? Domingo de Páscoa tem mais. Espero todos vocês, quem puder amanhã, no workshop ou até domingo em novo vídeo. Até lá!